Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Todo mundo bem? Chegando para mais uma aula. A gente está iniciando o livro 4, tá? Unidade 7. A gente fechou o conteúdo do livro 3 no último encontro de aula, antes da prova. Então, agora a gente já está iniciando o livro 4, tá? Reta final aí do conteúdo desse ano. Na verdade, o livro 4 só fala de Oriente Médio. Então, não é um tema muito extenso. Tá? É um tema que possui problemas, a gente com certeza é uma região bem problemática, tá? Mas a gente vai aos pouquinhos decifrando aí os probleminhas que existem no Oriente Médio, tá? E para vocês terem uma noção, a gente vai ter três bases principais de estudos sobre o Oriente Médio, tá? Essas bases são os propulsores dos conflitos, tá? A gente sabe de aspectos importantes como o Estado Islâmico, que ficou muito famoso recentemente com as suas ações violentas em defesa dos seus ideais, né? Enfim. Mas quais são esses três pontos? Primeiro, é a posição estratégica do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que está próxima de três grandes continentes. Sempre foi uma rota de passagem por povos de civilizações antigas e atuais. Então é uma região estratégica se a gente avaliar a posição dela entre a África, Europa e Ásia, né? É o encontro deles. Na verdade, o Oriente Médio é chamado de subcontinente porque está atrelado a esses três grandes continentes, né? A gente tem o acesso à Turquia para a Europa, o Canal de Suez, né, a Península de Suez para a África, e todo o contato do Afeganistão, do Paquistão, né, com a Ásia. Então, é uma rota de passagem muito antiga para as civilizações. Então, ponto 1. Segundo ponto, tem petróleo pra caramba. Né? São somadas mais de 64% das reservas mundiais de petróleo do mundo nos países do Oriente Médio. E terceiro, foi o berço, né? É o berço de três grandes religiões do planeta. A gente está falando de onde surgiu o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então as três religiões têm o seu início, né, a sua origem nessa região, que, né, são motivadores de muitos problemas e várias guerras e conflitos que acontecem na região. Então, ó, a gente está falando da posição de petróleo e da religião. Esses três pontos são fundamentais para a gente entender várias coisas sobre o Oriente Médio. Porém, vamos seguir aí o cronograma do livro bonitinho. A gente vai iniciar com os aspectos físicos, né? As características gerais, geologia, litoral, hidrografia, clima e vegetação. Isso muito rapidinho, porque como eu disse, os aspectos naturais são coisas que vocês já sabem. Você sabe o que é um planalto, uma planície, uma depressão. Então, vamos direto ao que existe lá, né? O Oriente Médio é uma região que ganha destaque devido à sua disponibilidade de petróleo. Se tem petróleo pra caramba, deve possuir, vamos pensar assim de maneira bem hipotética ainda, áreas que foram depósitos de sedimentos no passado para atrelar, acumular aquela matéria orgânica e passar por todo aquele processo difícil de formação do petróleo. E sim, a Arábia Saudita, a península da Arábia Saudita, esse grande conjunto entre o Mar Vermelho e o Golfo de Omã, foi uma área de deposição de sedimentos há milhões de anos, que preservou essa grande quantidade de petróleo, né? Proporcionou essa grande quantidade de petróleo. Então, sabendo disso, a gente já vê os limites, como eu falei, ao norte. Deixa eu mudar aqui o aplicativo, vamos para o Google Earth que tem a visibilidade melhor. Aqui eu posso dar o zoom bonitão aí e chegar perto dos lugares. Acesso pela Europa, a gente tem aqui ó, em Istambul, aqui essa ligação que chega ao norte,
da Turquia, com a fronteira com a Bulgária e com a Grécia. Então aqui é um acesso para a Europa pela Turquia. Ao norte da Turquia, né, nordeste da Turquia, a gente tem a fronteira com a Geórgia, que também já é considerada Europa. Então a gente tem esses dois acessos, pela Turquia em Istambul, ou pelo nordeste aqui da Turquia, pela Geórgia, tá? A mesma coisa pelo Irã aqui, na Armênia, no Azerbaijão, enfim. Essa, esse afunilamento entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, tá? Então, dois acessinhos, né? O acesso mais fininho aqui pela Istambul, tá chegando na Bulgária, e aqui pela Geórgia, tá? Então, acesso à Europa. Para a África, a gente tem aqui essa península aqui, esse pedaço que é Egito, tá? O Egito tem uma partezinha no Oriente Médio e a sua ligação está aqui com o Canal de Suez, tá? O Canal de Suez é um rio, a gente viu na parte da África, que liga o Golfo de Suez, o Mar Vermelho, ao Mar Mediterrâneo. Então, Cairo, o delta do rio Nilo já é África, e essa linhazinha aqui está limitando com o Oriente Médio, na parte do Oriente Médio pertencente ao Egito, tá? Então, duas passagens bem pequenininhas, né? Legal da gente pensar nisso. O acesso a Istambul é bem pequenininho, comparado a um grande território. E aqui o Estreito do Canal de Suez também é pequenininho. Duas ligações que tiveram um papel muito importante na história humana. Tá? Se a gente pensar bem desde o começo das civilizações, a expansão do povo africano migrando para o Oriente Médio foi por essa passagenzinha, né? Enfim, a gente tem um aspecto populacional muito bom aqui. Já o contato com a Ásia é complicado, porque alguns livros botam o Afeganistão e o Paquistão no Oriente Médio, só que já está distante dessa região. É mais pela maioria do povo muçulmano ter no Paquistão e no Afeganistão que jogam eles para o Oriente Médio. Mas geograficamente não faz parte. A gente já está vendo uma região que é mais Ásia Central, fazendo parte aí do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, esses países com nomes esquisitos aqui, tá? Junto ao Afeganistão e o Paquistão, Ásia Central. Porém, a gente vai ver essa discrepância, essa variedade. Vai ter livro que vai botar que o Afeganistão faz parte do Oriente Médio, vai ter livro que fala que o Afeganistão faz parte da Ásia Central. Para nós, na geografia, a gente fala em geograficamente e em culturalmente. Culturalmente, o Afeganistão faz parte do mundo árabe, que pega todo o norte da África. A gente viu aí nos capítulos anteriores, né, Primavera Árabe na África, derrubando governos. África Islâmica, que chega até, né, esse mundo árabe, até o Paquistão, até a Índia. Tem umas regiões da Índia onde a maior parte da população é árabe, tá? É de origem muçulmana, é o árabe muçulmano, beleza? Então, nesse caso, a gente tem que saber observar de quem a gente está vendo a informação. Se é apenas geograficamente, não faz parte, é a Ásia Central. Se é culturalmente, a gente avaliando a população, a ocupação, é Oriente Médio, pela maior parte da população ser pertencente à cultura islâmica. Beleza? Sabendo disso, a gente vê essa conexão do continente. Então, como aqui no livro está botando, o Afeganistão está fazendo parte do Oriente Médio político. E isso é legal que ele está até abordando aqui, ó. Os limites com os restantes da Ásia, né, essa parte cinza aqui, perdão, são controversos. É comum incluir o Afeganistão no Oriente Médio, mas algumas regionalizações colocam na Ásia Central. Há, no entanto, outras classificações que consideram a Ásia Central como parte do Grande Oriente Médio, que também inclui a África do Norte, Somália e até o Paquistão, que está bem distante aqui, né? Enfim, isso é uma questão de quem está te passando a informação, tá? Algumas coisas em regionalizações não são fixas devido a esses probleminhas. Então, vamos pensar que esse mapa
ele está até pequenininho aqui. No livro ele é uma página inteira, mostrando as regionalizações. Tá? Nessas regionalizações, deixa eu até usar aqui o meu que vai ser melhor para ler. Usem as de vocês também, tá? Que tá ruim de ler. A página é 182. Tá citando a Turquia como uma única região, né? Essa região ao norte, chamada de Anatólia. Compreende, aqui está escrito aqui, ó, nesse quadradinho. Compreende a área da Península da Anatólia, ocupada exclusivamente pela Turquia, tá? Turquia asiática. Sem contar com o estreitozinho lá de Istambul, que já está na Europa. Parte rosinha, Levante, é a região que tem muita guerra, muito conflito. Países aí como o Líbano, a Cisjordânia, né, o Chipre, Israel, tá? É a parte que a gente chama de Mesopotâmia, valeu? Parte da galera que gosta de história sabe que essa região é muito tensa e na parte de conflitos, meu irmão, a gente vai falar bastante disso. A Península Arábica, né? A Arábia Saudita e os países aí riquinhos. A gente está falando de Qatar, Bahrein, tá? Os países que são bem capitalizados devido à presença do petróleo, tá? E a Ásia Central, que aí vai vir aqui o Paquistão e o Afeganistão, mas não, assim, eu não gostei das cores. O Paquistão também deveria estar laranjinha. São os países que pertenceram à ex-União Soviética, tá? Afeganistão e Paquistão não. Estou falando dos países aqui ao norte, o Quirguistão, Tadjikistão, Turcomenistão, Uzbequistão, tá? Os países com nomes bem estranhos. Tá? E Iraque, Irã, eles não são regionalizados dentro do Oriente Médio, porque as regiões do Oriente Médio estão conectadas aos seus vizinhos e alguma característica muito marcante como a presença de petróleo. Então a gente não engloba o Irã e o Iraque em algumas dessas 4 regionalizações que estão aqui não, tá? É mais como a Ásia Central, pro lado do Afeganistão e Paquistão. A gente vem a Anatólia, Levante e a Península, tá? Beleza? Vamos chegar na geomorfologia de boa. Dobramentos modernos no Oriente Médio. O planeta Terra possui uma fina camada superficial chamada crosta. Essa camada é dividida em placas maiores e outras menores. Elas são responsáveis pela formação do relevo através das forças endógenas. Estão vendo, né? As forças endógenas são capazes de alterar o relevo que vem do interior da Terra, como o vulcanismo e os terremotos, e é chamada de força endógena. No caso do Oriente Médio, ocorre o encontro de 3 placas principais: arábica, anatólia e euroasiática. As cores das linhas representam os tipos de contato entre as placas tectônicas dessa região. Onde há a cor lilás, ocorre convergência entre as placas, ou seja, 2 placas se deslocam no mesmo sentido. Nos limites representados pela cor vermelha, ocorre divergência entre as placas, ou seja, 2 placas se deslocam em sentidos opostos. A cor verde representa a ação transformante entre placas, ou seja, 2 placas se deslocam paralelamente. E a cor azul representa áreas de subducção, nas quais uma das placas se sobrepõe à outra. No Oriente Médio, a convergência de placas dá origem a várias montanhas por um fenômeno chamado dobramentos modernos, que são grandes estruturas formadas por rochas pouco resistentes afetadas por essas forças endógenas, provocando enrugamento e originando cadeias montanhosas. Como ocorre nas montanhas Zagros, as mais altas montanhas no Irã e no Iraque. O Mar Vermelho é um exemplo de uma área de divergência entre placas, formando uma zona de expansão. Nesse caso, as placas arábica e africana estão se separando, permitindo a ocorrência de um novo mar entre elas, o Mar Vermelho. O movimento de placas também está relacionado com a grande oferta de petróleo na região, pois é a convergência de placas entre a placa euroasiática e a arábica onde o petróleo se acumulou nas dobras entre as rochas.
A pouca quantidade de chuva permitiu que esse petróleo se tornasse de alta qualidade, pois a água não é capaz de infiltrar até o nível desse reservatório natural. Show! Então, nitidamente, quando a gente olha o mapa da Arábia Saudita, né, a gente observa a cor desértica. Em alguns pontos, a gente vê umas manchas, como aqui no extremo oeste da Arábia Saudita, onde a gente vê uma elevação, cadeias de montanhas. E o que ela falou, a falha de divergência da placa que está gerando o Mar Vermelho. Ou seja, a Arábia Saudita está indo na direção nordeste e a África está se deslocando na direção leste, criando um novo marzinho. Daqui a alguns milhões de anos o Mar Vermelho vai estar bem mais larguinho e a África vai se desconectar totalmente da Arábia Saudita. Já aqui no Irã e no Afeganistão, a gente olha essa... Aqui eu gosto dessa parte aqui que dá para ver bem. Umas curvas, umas montanhas curvadas. Quando a gente aproxima, a gente vê nitidamente que são montanhas geradas por esse dobramento, montanhas alinhadas, aonde a pressão da convergência das placas está gerando o dobramento delas. Se a gente for continuar olhando isso, chega até o próprio Himalaia, onde tem o Everest, lá no Nepal. Então, é uma região de intensa atividade tectônica, tá? Ou seja, tem terremoto diários, tá? Constantes, beleza? Então, geologicamente, o Oriente Médio ele é muito ativo. A gente vê várias plaquinhas, né? Como a Anatólia, que é uma placa exclusiva aqui da Turquia, que é uma placa antiga, tá? Uma placa que um dia ela vai se desaparecer porque ela está em subducção com o Mar Vermelho, ou seja, uma está entrando por baixo da outra e é o fim da placa tectônica, tá? Isso acontece com todas, mas leva bastante tempo, beleza? Então, geologicamente é uma região muito ativa, tá? Só que o clima não é muito favorável a uma ocupação plena da humanidade. A gente tem poucos rios. E aí eu gosto muito de olhar essa mancha no Iraque, escura. Quando você aproxima, pega essa parte fininha. Ó. Rio Eufrates. É um importantíssimo rio do Oriente, um dos rios mais importantes, que vai estar passando desde a Turquia, Síria, Iraque, até chegar a essa grande área manchada aqui, que são áreas rurais, ou seja, a existência do rio Eufrates, do rio Tigres e o rio Jordão são três grandes rios. É fundamental para esse eixo porque é uma região muito árida e muito desértica. Já no Irã é mais complicado, porque a gente não tem presença de grandes rios não. Tá? A gente vê uma região bem árida, bem desértica, com uma dificuldade severa de recursos para a agricultura. Tá? Já aqui no Iraque e no Irã não é tão assim, porque existem pelo menos esses três grandes rios. Vamos voltar aqui para o material. Então, beleza. A gente já vê que as bordas das placas são áreas de intensa atividade tectônica. Tá? E aqui um mapinha para a gente fechar nessa geologia, onde tem os pontos de elevação, tá? E esses montes formados pela convergência ou divergência das placas tectônicas. Aqui, nesse caso, a gente vê umas áreas bem enrugadas, onde a gente viu lá no Irã, próximo ao Mar Vermelho, a linha de montanhas de Al-Hazar, tá? Essa cadeia de montanhazinhas do Oriente Médio, da Arábia Saudita, e os ponticos, né? Esses pontinhos bonitinhos aqui na Turquia, que também estão fazendo parte dessa convergência de algumas placas da região, a Anatólia e a Europa, tá? Então, bonitos. É um subcontinente bem intenso. Eu vou encerrar por aqui para a gente não ter tanto assunto. Depois a gente vai falar dos litorais, do clima com melhor precisão, beleza? Então, por hoje é só. Depois a gente continua nesse tema. Valeu!